Fala moçada, tudo certo com vocês? Sandro Paz na área. Nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês como fazer um recorte bem profissional, né, em elementos aqui, para você ter um elemento com a melhor qualidade possível para você utilizar aí nos seus projetos, beleza? E como a gente vai falar aqui de recorte tem várias formas de fazer, tá? Eu vou mostrar aqui algumas técnicas que eu utilizo para fazer recorte e tal, ajuste. A gente vai fazer um recorte e ajuste desse recorte aqui, tá bom? Então assim, é uma aula relativamente rápida, eu vou entrar em alguns detalhes aqui mais específicos, então pode ser que nesse ponto ela fica um pouquinho mais demorada, mas em média eu vou tentar fazer isso aqui em uns 20 minutinhos para vocês aí, beleza? Porque recorte não tem tanto segredo assim, tá bom? Nesse caso aqui, vamos direto já para aula, a gente vai utilizar essa imagem, e aqui pra gente já começar já de cara, a gente pode fazer o seguinte: como essa imagem que ela está com um contraste bom entre fundo e objeto, a gente pode utilizar para poupar tempo, né? A gente não precisa fazer toda a seleção aqui de forma manual, tá? Tal. A gente vai utilizar o Photoshop, a própria inteligência do Photoshop, para fazer essa seleção para a gente. Como que a gente faz isso? Seleciona a imagem, vem aqui, ó, na aba aqui superior, selecionar assunto, clica em assunto. O Photoshop ele vai ler a imagem e ele vai fazer uma seleção automática aqui, baseando, ele trabalha essa seleção, ele faz com base, para resumir, tá? Ele faz com base em luz, então, luz clara, luz escura, e ele vai distinguir isso aí e vai aplicar o recorte nessa faixa, beleza? Porém, o que acontece? Ó, ele já fez aqui o recorte. Se a gente aplica esse recorte aqui já de cara, vamos lá, aplique aqui, seleciona, aplicar aqui a máscara. Beleza, você olha aqui e fala, bom, aplicou o recorte, legal. Mas se a gente for puxar aqui para ver como que ficou na realidade, ele ficou assim, ó. Repara que ele não conseguiu, ele conseguiu fazer uma boa seleção do elemento aqui e tal, né? Mas em alguns pontos aqui, ó, ele não conseguiu pegar. Então é isso que a gente vai corrigir. Eu vou mostrar para vocês como corrigir isso aqui, tá? Com duas ferramentas basicamente, né? E utilizando aqui algumas técnicas, tá bom? Então vamos lá, fez aqui a seleção, vou até apagar isso aqui, remover essa seleção, remover essa camada. Então beleza, vamos começar aqui o acerto, ó, onde ele não conseguiu fazer ali a seleção certinho. A gente vai acertar isso aqui e vai definir ele bem certinho. E aqui a gente vai utilizar duas ferramentas para demonstrar isso aqui para vocês, tá? A gente vai utilizar a ferramenta Pen Tool, tecla de atalho P, e a ferramenta de laço, tecla de atalho L, tá bom? Que são essas duas ferramentas aqui, ó. A de laço, essa daqui, e a Pen Tool, a mais conhecida aí que todo mundo conhece, que é a caneta, tá bom? Tecla de atalho P. Vamos lá. Nesse ponto aqui, ó, aqui eu vou utilizar a Pen Tool para fazer essa seleção aqui, tá bom? Que seria fazer o seguinte, ó. A gente poderia também utilizar a ferramenta de laço, tecla de atalho L, porém a ferramenta de laço aqui, ela não vai dar um acabamento muito bom, porque ela vai ficar meio falhado aqui, porque eu não vou conseguir dar essa curva aqui certinho na mão. Mas se eu fosse querer fazer isso aqui, eu faria da seguinte forma, ó. Com ela selecionada, nós vamos remover essa parte branca aqui, certo? Então, tecla Alt, e se eu faria isso aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer. Eu acho que até vai ficar legal. Ó, removeu, ficou relativamente legal, mas não é bem isso que eu quero. Mas eu já demonstrei aqui para você uma forma. Vamos utilizar a ferramenta Pen Tool, a caneta aqui é a melhor aqui para esse caso. Então lá, dou um ponto ali, dou um clique aqui. Eu gosto de fazer recorte dessa forma, tá? Primeiro eu seleciono aqui toda a área e depois eu vou dando um acabamento aqui, acertando aqui o arredondamento dela aqui e tal. Aqui tá ok, beleza. Fechamos aqui a seleção, botão direito, vem aqui, ó, criar a seleção. E aqui é o seguinte, como a gente quer remover essa parte branca aqui que ficou na seleção, né? A gente vem aqui, ó, subtrair da seleção, raio de difusão a gente deixa em 0 mesmo e dá um ok. Pronto, ele já removeu e já fiz aqui, já acertou aqui o recorte. Ele até pegou um pouquinho a mais aqui. Deixa eu acertar essa parte aqui, né? Ó, só para acertar esse pontinho que ficou. Aqui eu vou adicionar, porque é só esse pontinho aqui. Adicionar, pronto, agora sim. Agora ele fez ali o recorte certinho.
E outro ponto aqui onde ele fez isso também foi aqui, ó. E também a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai aqui, ó. Um clique aqui. Um clique aqui. Outro aqui. Um aqui. E fecha a seleção. Agora eu só venho, dou um clique aqui dentro, né? Para fazer essa correção aqui. Fazer a curvatura aqui da seleção. Dou um outro clique aqui. Com a tecla Shift, com a tecla Ctrl clicada, tá? Eu posso clicar aqui e acertar. E posso modificar aqui a seleção, tá bom? Então vem aqui, beleza, é isso. Botão direito, criar a seleção, subtrair, porque eu quero remover aquele fundinho branco que ficou. Dou um OK e beleza, ele já subtraiu e já corrigiu aqui essa curva. Vamos ver aqui onde mais a gente pode corrigir, onde tem mais pontos aqui que a gente pode corrigir. Eu acho que aqui, ó. Aqui também, com a ferramenta Pentool, vai ser o ideal. Vamos lá, dou um clique aqui, dou um clique aqui. Puxo para dentro, né, para selecionar essa parte. Fecho a seleção. Aqui a gente não precisa corrigir nada porque tá uma forma reta aqui, então não precisa corrigir nada. Só botão direito, criar a seleção, adicionar a seleção, porque aqui a gente está adicionando, a gente não está removendo, a gente está adicionando no caso. Raio de difusão sempre 0. Dou um OK e ele já adicionou ali, já fez o recorte bonitinho. Vamos ver onde tem mais. Eu lembro que aqui, ó, isso aqui. Aqui tem um detalhe que a gente, aqui ó, dá pra gente utilizar a ferramenta de laço, Ctrl L, tecla L, tá bom? E aqui é o seguinte, a gente vai utilizar aqui da seguinte forma: Shift, a gente seleciona, a gente agrega, inclui a seleção, e Alt, a gente remove, tira. Por exemplo, ó, tecla Alt aqui pressionada, se eu fizer aqui a seleção, ele vai remover. Isso aqui ele vai remover. Então, não é isso que eu quero. Então, eu quero incluir, né? Aqui no caso, tecla Shift apertada, e essa parte aqui onde ele não pegou, onde a seleção automática do Photoshop não pegou, a gente inclui e tá aí dentro. Aqui também, ó. Mais um detalhezinho aqui. Beleza. Isso aqui, gente, são tudo técnicas de recorte, tá? Tem várias formas de fazer isso aqui e eu quero mostrar para vocês, o intuito dessa aula aqui é mostrar para vocês como fazer isso e como utilizar e como ajustar essa seleção antes de aplicar a seleção em si, né? Aqui mais um pontinho, tal. Ajustamos, beleza. Vamos ver se tem mais algum ponto aqui. Eu acho que não, acho que é só isso. Aqui, ó, aqui no fundo tem. Mais uma vez, tecla Shift, né, para selecionar, para incluir. Clico, arrasto, seleciono, incluiu. Clico, seleciono aqui, incluiu. Esse pontinho aqui, ó. Isso tudo, gente, aí você fala assim, nossa, mas isso aí nem vai aparecer. Dependendo da arte não aparece mesmo, mas para deixar ela bem, para trazer o máximo de qualidade que a gente quer nesse recorte, é legal fazer isso aqui. Se você tiver com um tempinho a mais, né, se você quiser fazer um recorte bacana, é legal fazer esses ajustes aqui. E beleza. Eu vou só fazer um ajuste bem pequeno aqui, ó. Vou remover esse cantinho branco, porque senão na hora que a gente fizer aplicar o recorte, ele vai ficar aparecendo. E aqui para remover eu faço ao contrário. A tecla Shift ela inclui, a tecla Alt ela remove, ó. Então eu clico aqui com a tecla Alt apertada. Eu quero tirar esse fundo branco aqui. Aqui embaixo também tem um pouquinho. Mesma coisa, ó. É esses detalhes que vão deixar a sua arte bem mais profissional, tá? É se atentar a esses detalhezinhos pequenos, parecem pequenos, mas que no final fazem uma diferença tremenda. Aqui, como o contraste aqui entre o branco e o preto é bem forte, o Photoshop ele conseguiu pegar certinho, então a gente não vai precisar corrigir. Eu lembro que aqui na ponta também, ó, isso aqui na ponta, corrigir logo esse lado aqui, que são os últimos. Selecionar, Shift para incluir, seleciono, ele vai colocar na seleção. Aqui mais uma vez, Shift, seleciono, ele incluiu na seleção. Beleza, aqui tá ok. Beleza. Então só para finalizar agora, aqui a ponta aqui do nosso elemento, aqui eu vou utilizar a Pentool de novo. Dou um clique com a Pentool aqui, dou um clique aqui, dou um clique no meio, tecla Ctrl selecionada, apertada, clica e arrasta, que é para mover aqui a seleção. Aqui mais uma vez, ó. Clique no meio, Ctrl, clique e arrasta. Clique no meio, Ctrl, clique e arrasta. Beleza, selecionamos aqui, né? Fizemos aqui a borda. Ó, último ajuste. Agora é só fechar a seleção. Traz para cá,
fechou de seleção, botão direito dentro aqui da área que a gente selecionou, criar a seleção, nesse caso aqui a gente vai adicionar, né? Adicionar a seleção, difusão, raio de difusão 0, dou um ok e pronto. Beleza, fizemos aqui o recorte, fizemos os ajustes. Eu vou remover isso aqui também para vocês verem, ó. Esses dois aqui, esses dois tubinhos aqui a gente não vai precisar. Então vou com a tecla Alt selecionada, seleciono os dois, tiro, beleza. Pronto, feito isso a gente já tem a nossa seleção pronta. Aqui no caso era só a gente aplicar aqui a máscara e o recorte já estaria pronto. Porém, a gente pode fazer aqui mais alguns ajustes para deixar esse recorte ainda melhor, tá bom? Quando a gente utiliza o Photoshop, né, para fazer essa seleção, quando a gente utiliza a ferramenta Assunto para ele fazer a seleção automática, o recorte, às vezes ele pode sair meio serrilhado, dependendo da imagem que ele fez, né, que a gente utilizou. Então o recorte ali, a borda do recorte pode sair um pouco serrilhado. Isso aí na hora que a gente aplica o recorte em si, pode aparecer. Então para a gente evitar isso, vamos fazer aqui um ajuste que é o seguinte, utilizando isso aqui, ó. Cadê? Selecionar. Selecionar e mascarar. Vou habilitar aqui, né? Selecionar a imagem. Selecionar, ó. Selecionar e mascarar ou tecla de atalho Alt Ctrl R. Tá bom? Ele vai abrir aqui a ferramenta pra gente. Ó, ele já abriu onde eu quero, mas geralmente ele vai abrir assim pra vocês, ó. Com fundo aqui vermelho, tá? E o que a gente vai fazer aqui, ó? Com o fundo vermelho não vai dar pra gente ver. Então por isso que eu aplico aqui o preto e branco. Dou um zoom, certo? E repara aqui, ó. Vamos ver se tem algum ponto aqui que vai estar mais chamativo. Eu acho que não, porque como essa imagem que ela estava com resolução bem boa, o Photoshop ele conseguiu pegar legal. Mas ó, por exemplo, aqui. Tá vendo aqui onde a gente aplicou o recorte? Não sei se pelo computador de vocês, pela tela de vocês vão reparar. Vou dar mais um aqui. Então, ó. Aqui onde a gente aplicou o recorte, ó, essa parte aqui, repara que o recorte está mais duro, tá mais, ele está bem seco, né? E nessa parte onde o Photoshop mesmo fez, ele tá mais suave. Porém, a gente precisa acertar isso aqui, né? Se caso você pegar alguma imagem onde ele fique muito seco ou tiver com muito serrilhado, você vai fazer o seguinte: você vem aqui, ó, suavizar, e aqui em suavizar, eu recomendo que você utilize entre 1 e 4, 5 no máximo, tá bom? Repara o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou aumentar essa suavização. 1, 2, 3. Acho que 3 já ficou bom. Repara que ele deixou mais homogêneo aqui, ó. Não ficou tanta diferença no recorte. Ó, vou trazer pro 0 de novo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Acho que dá pra ver, né? Ó. 1, 2, 3. 3 é suficiente. Repara que ele já deixou o recorte mais suave aqui. E ele faz isso em toda a borda, tá? Bom, ok. Um Enter. E beleza, ele fez isso aqui em toda a borda. Ele deixou o recorte mais suave. Não ficou aquela serrilhado que depois, às vezes depois fica aparecendo no recorte, beleza? Então, ok. Aqui é só isso. Dou um ok. Tranquilo. Então beleza, nossa seleção está feita. Aqui no caso agora é só aplicar a máscara aqui. Porém eu vou mostrar para vocês aqui um detalhe. Vamos ver se vai aparecer aqui. Apliquei a máscara, o recorte está feito. Basicamente é só você utilizar agora. Porém se a gente fizer isso aqui, ó, vamos ver se ele vai aparecer. Vamos ver se essa imagem, né, vai ter isso. Coloquei o fundo vermelho, jogo para cima. Vai. Já vi que vai. Ó, repara que aqui onde o Photoshop fez a seleção automática, ficou aparecendo aqui, ó, uma bordinha branca. Consegue ver aqui, ó, uma bordinha branca. Nesse caso aqui, né, eu tava mostrando na outra tela. Aqui, ó, bordinha branca aqui. Entendeu? Então o que acontece? Isso aqui, dependendo do fundo que você for utilizar, do fundo onde você for utilizar esse elemento, ele fica aparecendo, igual aqui, ó, ele tá aparecendo. Se a gente fosse aplicar isso aqui no fundo vermelho, por exemplo, no fundo escuro, ele ia ficar aparecendo. Se a gente colocar um preto, então, vamos ver. No preto até que não aparece tanto porque ele se funde ali com a imagem em si. Mas no vermelho, ó, qualquer tonalidade assim, nesse estilo, ó o azul como ele aparece mais, né? Então fica estranho. Fica estranho depois. Às vezes não percebe tanto, mas dependendo da arte que a gente está utilizando, fica mais perceptível isso. Então vamos corrigir isso aqui, porque isso aqui pode ser corrigido. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Vou voltar aqui para a seleção. Beleza? Então aqui, ó, antes de você aplicar a máscara, né, você vai fazer o seguinte: com a camada aqui selecionada, você vem aqui, ó, camada, aliás, selecionar, modificar, contração.
Aqui na contração, o que ele vai fazer? Ele vai trazer essa seleção e vai entrar um pixel para dentro, né? Eu vou colocar ali um pixel só que eu quero. Então, ele vai trazer essa seleção pixel para dentro. Isso evita que, na hora que a gente aplica a seleção, na hora que a gente aplica a máscara, né, de recorte, ele pegue um pouco do fundo branco ali, né, para não sair no recorte. Então eu vou colocar aqui, ó, reduzir um pixel, dou um OK. Ele vai trazer essa seleção um pouco para dentro, um pixel para dentro, ó, repara que ele trouxe um pixel para dentro aqui, ó, para dentro da borda, né? E agora, na hora que a gente aplicar, ele não vai aparecer aquela margenzinha, né? Aquela margenzinha branca que estava aparecendo. Vou até colocar aqui de novo no vermelho. Ó, repare que agora, aquela bordazinha branca que estava aqui, ó, do recorte, ele não está mais aparecendo. Beleza? Então, a partir daqui, o nosso recorte, 15 minutinhos de aula, nosso recorte está aplicado da melhor forma possível. Isso aqui, gente, isso aqui dá pra fazer em coisa de 2, 3 minutinhos, tá? Eu fiz aqui mais detalhado, por isso que ficou nesses 15 minutos aqui, mas espero que tenha ficado que tenha ficado claro para vocês aí. Eu vou dar só mais um ajuste último aqui, porque isso aqui é mais detalhe, tá? Eu seleciono aqui a máscara, tá? Que é o seguinte, vou dar um zoom mais uma vez, sempre no zoom. E aqui é o seguinte, ó, dependendo aqui do recorte e tal, o que a gente vai fazer aqui é suavizar um pouquinho esse recorte, né? Fazer essa transição entre o recorte e o fundo, né? E o final dele, né? Mas deixa ela mais suave. Então eu seleciono aqui, ó, a máscara do recorte, tá? Onde a gente aplica o recorte. Vou em propriedades. Se não estiver aparecendo propriedades para vocês, é só você vir aqui em janela, selecionar aqui propriedades, que ele vai abrir a telinha aqui para vocês, tá? Então seleciona aqui a máscara, tá? Não é a imagem, é a máscara. Vem aqui em difusão, coloco 0,8. como eu normalmente utilizo. Ele vai dar uma suavizada entre o recorte e o final da imagem aqui, né? Dá um OK. Beleza. Tá feito o nosso recorte aí de uma forma bem profissional, bem bacana. Pronto para utilizar. Fechou? Então é isso. Agora é só a gente aplicar aqui, né? Aplicar o recorte, aplicar a máscara de camada, transformar em objeto inteligente e show de bola. Olha lá. Tá feito nosso recorte aí. Bem profissional. De uma forma bem prática, utilizando algumas ferramentas. E eu espero que tenha ficado claro para vocês. Como eu falei, esse tipo de recorte aqui a gente faz de uma forma bem rapidinha, 2, 3 minutinhos, a gente faz todo esse processo aqui, tá? É que aqui eu quis demonstrar ele com mais detalhe para vocês entenderem bem, tá bom? Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou responder vocês. Se você curtiu essa aula aqui, curte, compartilha, porque ajuda bastante a gente, me ajuda bastante aqui o canal a atingir mais pessoas, tá bom? E recadinho final. Tá querendo entrar na área de social media, design para social media, no link aqui na legenda eu vou deixar os cursos que eu indico para você, tá? Que eu fiz, eu indico, posso aprovar, posso dizer que é bom, então pode ir sem medo, que vale muito a pena, fechou? Essa foi a última dica, obrigado por ter acompanhado até o final, tamo junto, nos vemos na próxima e até mais.